Maranata? Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Mais uma noite nós temos a oportunidade de louvar, de aprender mais um pouco do amor dele. Antes de nós começarmos a louvar, eu convido você a sentado mesmo como você está. Vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui na tua casa. Estamos muito felizes, ó Deus, por estarmos aqui e queremos te suplicar, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor toque nossa mente, toque nosso coração, que o Senhor nos use, ó Pai, segundo a tua vontade. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que tudo o que for falado aqui, tudo que for realizado aqui, seja para a tua honra e para a tua glória, e que seja, Deus, para nos aproximar mais de ti. Esteja conosco, é o que eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, então. Esse é um momento especial que nós temos a oportunidade de louvar a Deus, de cantar alguns hinos. E o primeiro hino que nós vamos cantar, ele é uma súplica. Ele é um pedido para que Deus tome o nosso coração, que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja, que Ele faça o seu querer em nós. Então, enquanto você estiver cantando, que essa seja a sua oração para Deus. Agora sim, vamos lá? Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Que esse seja o nosso desejo a cada dia. Que Deus faça o seu querer em nós, que Ele nos mude, que Ele nos transforme, que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja. Vamos mais uma vez? Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor.
vez que eu acordar, faz o teu querer. Amém? Sabe, a gente canta alguns hinos e às vezes a gente não pensa no que isso envolve na parte prática na nossa vida. Esse hino que nós cantamos agora, ele é um convite para que Deus tome o nosso coração. E assim então Ele vai dirigir a nossa vida, vai guiar a nossa vida. Tudo aquilo que nós somos vai ser de acordo com a vontade dEle. Mas também, se estamos nas mãos de Deus, por que temos tantas ansiedades, tantos problemas? Às vezes em meio às dificuldades nós ficamos tão preocupados. E aí então, isso está relacionado com o próximo hino que nós vamos cantar agora, que é Não Há O Que Temer. Se nós temos um Deus que Ele é tudo, que Ele é o Senhor, Ele é o Deus de Israel, é o Deus que fez tantas coisas lá no passado, por que Ele não pode também fazer o mesmo na nossa vida? É uma lição para que nós aprendamos a confiar nesse Deus. Então esse que vamos cantar agora, Não Há O Que Temer. Nós permitamos que Deus nos guie realmente e que nós aprendamos a confiar nesse Deus que está a nos guiar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o além, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o além, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
confiar nesse Deus. Próximo hino agora nós vamos cantar ele de pé. E ele tem como título Teu Santo Nome. Este hino, ele diz que todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome. Imagine só você estar diante da presença desse Deus. O Deus que é grandioso, Criador de todo o universo, e que Ele está aqui agora também, junto com você. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar então Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
Boa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Que o Senhor venha estar conosco nessa noite. Que o Senhor venha estar com cada coração, com cada família aqui representado, Pai. Que possamos, Pai, dedicar a nossa vida para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Também te peço, Pai, que o Senhor venha visitar cada irmão que está nos assistindo através do Facebook. Que o Seu Santo Espírito também se faça presente na vida deles. Neste momento eu peço que o Senhor me use, para que eu venha falar tão somente inspirada pelo Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu estava pensando no que escrever e muitas coisas aconteceram na nossa vida. De 6 meses para cá, muita coisa mudou. De 6 meses para cá, a gente teve que se readaptar a uma nova realidade. É o novo normal, como dizem aí. E quando entrou a pandemia, quando surgiu o vírus, eu lembro de uma sensação de muito medo no meu coração. Algumas conversas com a minha tia, algumas conversas com algumas pessoas próximas a mim. A incerteza nos traz medo. Não ter controle da situação nos traz medo. E isso é uma fase. E tendo a esperança em Jesus Cristo, sabendo que isso logo vai passar. Mas sabemos que também existem outras coisas para acontecer. Mas também nós temos que ter em mente que a nossa vida é feita de fases. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre as fases da vida cristã. Eu vou falar aqui 5 tópicos, mas não quer dizer que necessariamente nós iremos passar pelos 5. Pode ser que você se identifique com um ou outro, mas a verdade é que, pelo menos com um tópico, você vai se identificar nessa noite. O primeiro tópico é a alienação. A alienação é quando a gente vive sem lei, sem obediência a Deus, sem seguir regras. A gente acha que, seguindo a nossa própria vontade, vai dar tudo certo. Mas nós sabemos que a gente não sabe muito bem cuidar da nossa vida. E existe um outro tópico, chamado primeiro amor. Primeiro amor é quando você vive em alienação e você tem um encontro com Deus. E você tem um encontro com Deus e você se sente transformado, você se sente diferente. E você sabe que a partir dali, algo novo começa na sua vida. Um relacionamento com Deus começa na sua vida ali. E você tem no seu coração o desejo de mudança. Você tem no seu coração uma necessidade de contar para várias pessoas sobre aquilo que você conheceu. E entra o terceiro ponto, que é o legalismo. O legalismo pode-se dizer que é o contrário da alienação. O legalismo é quando você acha que, que a obediência às leis traz a salvação, que através das suas obras você vai alcançar a salvação, ou através mesmo de barganhas. Eu vou fazer isso para Deus me abençoar com aquilo. Isso se chama legalismo. E a quarta fase é a crise. A crise, irmãos, ela consiste com as decepções. Talvez alguém aqui na igreja tenha se decepcionado. Talvez você criou muita expectativa em cima de algo e acabou se frustrando. Talvez você tenha se decepcionado com Deus. Não que Deus tenha te decepcionado, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Mas você pede para Deus algo e Deus te dá uma resposta diferente daquela que você esperava. E aquilo você começa a entrar em uma crise e por causa das decepções da vida. E a quinta e última fase que eu trouxe para vocês é a maturidade. Maturidade é quando você já passou por algum desses tópicos que eu citei, quando você está no justo meio ali, você não é nem alienado que vive sem regras, mas também você nem vive pelo legalismo, você sabe que através das suas obras não tem salvação. É quando você já passou pelo primeiro amor e você sente a necessidade de voltar. É quando você já passou pelas decepções da igreja, da vida cristã, e continua firme. Isso se chama maturidade. E vários personagens bíblicos passaram por essas fases. Vários. Dos 12 discípulos, quase todos passaram por essas 5 fases da vida. Inclusive, o discípulo que eu vou falar hoje, que Daniel começou ontem, dando um grande spoiler do meu sermão, falando sobre Pedro. Mas interessante, eu estava vendo Daniel pregar ontem, e eu fiquei pensando, como a palavra de Deus é incrível. Daniel falou um tópico do que eu vou falar hoje de uma maneira completamente diferente.
A palavra do Senhor, se você ler um verso e eu ler o mesmo verso que você, a gente pode ter interpretações diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. A palavra do Senhor, ela se adapta a cada um de nós, porque Ele sabe que nas nossas individualidades, a gente tem a necessidade dEle. E nós vamos falar de Pedro. Eu vou dar uma pincelada bem rápida pela vida de Pedro, para a gente chegar ao ponto que eu quero. Pedro era pescador. Um determinado dia, Pedro estava ali no seu barco e, depois de algumas horas pescando, ele não tinha pegado nada. Então, Jesus viu a disposição de Pedro e chega no barco perto e fala: joga a rede ali do outro lado que você vai pegar peixes. Acredito que Pedro tenha duvidado, porque Pedro estava num longo período de pesca, mas Pedro jogou. E ali em Marcos capítulo 1, verso 17 diz que eles pescaram bastante peixes e Jesus faz um chamado para eles: sigam-me e eu vos farei pescadores de gente. Jesus viu em Pedro um potencial além de pescador de peixes. Jesus viu em Pedro um potencial de buscar vidas, resgatar vidas. E ali foi o chamado de Pedro, e ali onde começou o discipulado. Os primeiros discípulos se deu por causa desse chamado. E aí Pedro começou a andar com Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. Só que chegou um determinado ponto que Jesus já tinha realizado alguns milagres, e Jesus chega ali para os seus discípulos e fala: gente, eu já estou há algum tempo aqui com vocês, trabalhando, pregando, mas será que o povo entendeu quem eu sou? Quem esse povo diz que eu sou? Aí eles dizem: ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, tem alguns que dizem que o Senhor é algum profeta. Aí Jesus entendeu o que eles quis dizer e falou: tá, mas e vocês? Vocês que estão caminhando comigo há muito tempo, quem eu sou para vocês? Aí eu acredito que nesse momento Pedro estava ali no meio dos discípulos, levantou a mão: eu sei, Senhor. E Jesus falou assim: quem eu sou, Pedro? Aí Pedro diz para Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus percebeu que os discípulos tinham entendido quem era ele, e Jesus começa a revelar algumas coisas que iriam acontecer. Jesus diz assim: olha, gente, eu de fato sou o Messias, só que assim, eu vim com um chamado, da mesma forma que eu chamei vocês. É necessário que eu tenha um ministério aqui na terra. Vai chegar um tempo em que eu vou ser condenado, que eu vou ser julgado, que eu vou apanhar e que eu vou morrer. Porém, depois de 3 dias, eu irei ressuscitar. Só que João era o discípulo amado. João era o discípulo que Jesus tinha o maior carinho. E Pedro pode-se dizer que era o discípulo que mais gostava de Jesus. E Pedro chega para Jesus, chama Jesus ali de canto e fala: Jesus, como o Senhor fala uma coisa dessa? O Senhor não pode morrer. Como assim morrer? A gente precisa do Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque as coisas que você fala é com a sua perspectiva humana. Porém eu sei do amanhã. Eu vejo as coisas pela minha perspectiva humana. E aí os discípulos se dispersam e acontece um outro episódio. Pedro estava próximo já da crucificação de Jesus, e aconteceu a grande ceia, o lava-pés. E Jesus estava ali mostrando para os discípulos como eles deveriam fazer. E Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, e Jesus chegou para lavar o pé de Pedro. E quando Jesus se abaixa para lavar o pé de Pedro, Pedro: não, Jesus, quem sou eu? Eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E Jesus fala: Pedro, para você ter parte comigo no reino dos céus, é necessário que isso aconteça. É necessário que o seu ministério, para acontecer tudo o que tem que acontecer, é necessário que eu lave seus pés hoje. E Pedro, ansioso para ter parte com Jesus no reino dos céus, fala: então, Senhor, me lava por completo. Eu preciso ser lavado, eu preciso conhecer, eu preciso servir o Senhor da maneira certa. E aí, Jesus estava avisando os discípulos o que iria acontecer. Aí aqui eu peço para que vocês abram suas Bíblias no livro de João. O capítulo é o 13. E os versos são do 37 e o 38.
diz assim, na verdade, contextualizando, Jesus, ele já tinha dado um novo mandamento, estava avisando os discípulos, olha, eu preciso que vocês continuem meu ministério. Então, assim, as pessoas vão conhecer vocês através do amor. E Pedro, ele percebeu que Jesus estava meio que se despedindo deles, e Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti, darei a minha própria vida. Jesus respondeu, darás a própria vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Eu acredito que a sensação de Pedro, de frustração, como assim? Eu acabei de falar para ele que por ele eu daria a minha vida, e ele diz que eu vou negar ele, jamais eu negaria ele. Por ele eu sou capaz de dar a minha vida. Porém, como Jesus disse lá atrás, eu vejo com a minha perspectiva divina. Eu sei o amanhã. Então, Pedro sai dali, Pedro sai daquele momento em que meio que foi constrangido pelo aviso que Jesus deu. E mais para frente, no capítulo 18 de João, no verso 15 ao 18, é o primeiro momento onde Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo que seguia Jesus, este era conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio com Jesus. Pedro, porém, ficou para fora da porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou para levar Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, tu não és o discípulo deste homem? Não, não sou eu, respondeu Pedro. Pedro, ele havia dito que por Jesus ele morreria. Mas quando Pedro estava ali, perto de Jesus, vendo o que estava acontecendo com Jesus em um outro lugar, Pedro teve medo de morrer. E quando essa encarregada pergunta para Pedro, você não é o discípulo daquele homem? A intenção dessa mulher era deixar Pedro entrar para ver de perto o que iria acontecer com Jesus. Mas Pedro disse, não sou. E aqui no verso 18 diz que, ora, os servos do guarda estavam ali tendo acendido uma fogueira. Por causa do frio, aqueciam-se. Pedro estava no meio deles e também estava se esquentando. Ou seja, eu peço para que vocês se atentem a esse detalhe, a fogueira. Pedro negou Jesus em volta de uma fogueira. A primeira vez que Pedro negou Jesus. E aqui no verso 25 diz, aí Jesus estava sendo interrogado ali pelos sacerdotes. E no verso 25 diz, lá estava Simão Pedro, aquecendo-se, quando lhe perguntaram, porventura tu não és um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos, o sumo sacerdote, parente daquele homem que Pedro havia cortado a orelha, perguntou, não te vi outro dia no jardim com ele? E Pedro negou Jesus pela 3ª vez. E neste momento o galo canta. Eu imagino a frustração de Pedro quando esse galo canta. Porque ele havia sido avisado. Gente, na nossa realidade hoje, não existe nada pior do que você ser avisado de algo e essa coisa se concretizar e a pessoa que te avisou olhou para você e falou assim, eu te avisei. Quantas vezes a gente não sai de casa e alguém fala, leva o guarda-chuva que vai chover. E você vê o céu, não tem uma nuvem e você sai sem guarda-chuva. E quando você chega no meio do caminho, cai aquele temporal. Quando você chega em casa, a pessoa olha para você e fala, não avisei que iria chover. Parece que você fica até mais molhado só de ouvir a pessoa falando, eu te avisei. Mas Ellen White, ela descreve a sensação de Pedro no livro A História da Redenção, na página 214. Diz assim, Jesus estava a uma distância de Pedro. Volveu para ele um olhar cheio de tristeza e reprovação. Então o discípulo se lembrou das palavras que falava para Jesus no cenáculo e também da sua afirmação cheia de zelo. Lá em Mateus 26, no verso 83, Pedro disse assim, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei em ti. Pedro, de forma alguma, aceitava que um dia iria decepcionar seu Senhor. E Ellen White continua dizendo,
Pedro tinha negado seu Senhor, mesmo com juramento, mas naquele olhar de Jesus, que dissolveu o coração de Pedro, o salvou. Ele chorou amargamente e se arrependeu do seu grande pecado e se converteu. Pedro ali entendeu que ele havia de fato cumprido o que Jesus tinha dito que aconteceria. E Pedro ficou muito triste porque ele havia negado o seu Senhor. Pedro ficou muito triste porque ele havia decepcionado o seu grande amigo. Só que naquele momento houve conversão. Pedro se arrependeu. Naquele momento, Pedro entendeu o seu chamado. Só que Pedro foi embora. E Pedro foi embora, e nas cenas seguintes é o momento em que Jesus é crucificado. Pedro foi embora sem se despedir de seu amigo. Pedro foi embora sem pedir perdão para Jesus. E vamos abrir nossas Bíblias no último capítulo de Marcos, no capítulo 16. No capítulo 16 de Marcos, Jesus já havia sido crucificado. E contextualizando a situação, as mulheres daquela cultura tinham o hábito de ungir o corpo do morto. E naquele momento estava Maria, Maria Madalena e Salomé. E aqui no capítulo 16, no verso 4 de Marcos, diz que elas estavam indo ao encontro para ungir o corpo de Jesus, só que elas estavam debatendo no caminho porque a pedra era pesada, que no verso 4 a gente vê. E olhando, viram que a pedra já havia sido removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizarei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde havia posto. Mas ide, dissei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós na Galileia. Irmãos, Jesus ressuscitou e deixou um recado ao anjo. Vai vir aqui alguém para ungir meu corpo. Diga a essas pessoas que virão que eu vou encontrar com os meus discípulos na Galileia. Mas, por favor, não esquece de Pedro. É o momento que a gente vê que Jesus havia de fato perdoado Pedro. Jesus ele poderia ter dito só: avisa os meus discípulos. E eu acredito que Pedro seria avisado também. Mas Jesus ele reforça: avise a Pedro. Por favor, não se esquece de Pedro, porque eu quero que ele esteja comigo também. E aí, quando a gente vê em João, capítulo 21, no verso 4 ao 10, Pedro, ele saiu para pescar. E João, o discípulo amado, foi junto com Pedro. E mais uma madrugada, eles estavam pescando e nada conseguiam pescar. Até que a gente vê aqui no verso 4. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram ele. Perguntou-lhes Jesus: tem alguma coisa de comer? E responderam: não. Então disse Jesus: lança a rede para o lado direito do barco, e achareis. E assim fizera. Já não conseguiam puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro, então, ouvindo aquilo, cingiu-se sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Pedro estava no barco, e um outro episódio de Pedro também que a gente vale ressaltar é quando Pedro estava andando sobre o mar. Pedro viu Jesus e Pedro foi até Jesus. E quando Pedro chega perto de Jesus, Pedro teve medo e afundou. Neste episódio aqui, a gente vê que Pedro, quando viu Jesus de longe, Pedro se jogou no mar. Pedro se jogou no mar e foi ter encontro com seu Salvador. Pedro sabia que precisava ter esse reencontro com Jesus. Então, Jesus tinha preparado uma fogueira, estava assando alguns peixes. Quando viu seus discípulos ali, pescando e não conseguindo pescar, e Jesus multiplica aqueles peixes com que a rede de Pedro e dos discípulos não aguentavam de tantos peixes que eram.
Só que aí, lá atrás, Pedro havia negado Jesus. E Jesus tinha perdoado Pedro. Porém, Pedro tinha que entender que ele havia sido perdoado. E a gente vê no verso 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: Apacenta minhas ovelhas. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, naquele momento, se entristeceu, porque ele havia negado seu Senhor 3 vezes, e já era a terceira vez que Jesus perguntava para Pedro se Pedro amava. E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus respondeu: Então apacenta minhas ovelhas. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava. E mais do que isso, Jesus mostrou para Pedro que Pedro estava perdoado. E Jesus disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cumpre o teu chamado. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então cumpre o teu chamado. Jesus, para cada vez que Pedro havia negado Jesus, através do perdão, Jesus deu um novo chamado para Pedro. E essa situação, irmãos, aconteceu em uma fogueira. Quando os discípulos chegaram na praia, Jesus estava fazendo uma fogueira. Jesus foi negado por Pedro 3 vezes em uma fogueira. E agora, Jesus perdoa Pedro e faz um chamado para Pedro em uma fogueira. Irmãos, Jesus, ele é o Deus da segunda fogueira. Jesus, ele é o Deus que sabe que você vai negar ele, que sabe que você vai decepcionar ele, mas ele sempre irá providenciar uma outra fogueira para te perdoar e para te fazer o chamado. E de uma forma bem breve, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha segunda fogueira. O ano passado, mais ou menos no finalzinho de maio, eu já estava começando a acertar com a minha supervisora as minhas férias. E o Márcio, nosso regional jovens, me ligou e falou assim: Milena, vai ter Missão Caleb. Eu gostaria muito que você participasse. Só que eu falei: Márcio, eu vou tirar férias no mês 6 e a Missão Caleb era no mês 7. Ele falou: tenta, conversa com seus superiores, tenta mudar suas férias. É muito importante para você participar da Missão Caleb. Então, conversei com o meu supervisor, com a minha supervisora, com o meu 7. No finalzinho de junho, aconteceu um imprevisto, minha supervisora teve que fazer uma cirurgia às pressas e eu não pude participar da Missão Caleb porque eu ia ter que ficar no mês de julho trabalhando para tirar férias em agosto. Só que, irmãos, Deus, ele trabalha de uma forma tão incrível que eu não fiquei triste por não participar da Missão Caleb do ano passado. Esse ano veio a pandemia, no mês de março eu comecei a ficar em casa e recebendo pela empresa. No dia 9 de junho, meu contrato venceu. E quando meu contrato venceu, não iria ser renovado por causa da pandemia. E eu estava desempregada. E mais ou menos no meio de junho, mês 6, o Márcio me ligou: Milena, esse ano vai ter Missão Caleb e você não tem a desculpa de não participar porque ela vai ser virtual. Falei: Márcio, mesmo se fosse presencial, eu participaria porque agora eu não estou trabalhando mais. E então eu fiz minha inscrição para a Missão Caleb e comecei a participar dos treinamentos. E a Missão Caleb, ela me trouxe um reavivamento espiritual. Eu não tinha noção do tanto que eu precisava disso. Só que a minha segunda fogueira, ela aconteceu no finalzinho da Missão Caleb. Eu estava na minha casa e assim, nós éramos em duplas. Eu e minha dupla, nós escolhemos abençoar 5 pessoas, 3 amigos meus e 2 amigos da minha dupla. E a gente estava orando por essas 5 pessoas, a gente mandava áudios orando por essas pessoas. Só que eu queria fazer algo a mais. E eu pedia: Senhor, me mostra o que eu posso fazer para abençoar fisicamente a vida dessas pessoas. Me mostra como eu posso ser o teu abraço a essas 5 pessoas. Até que um dia, uma quinta-feira, eu estava na minha casa. Eu estava na minha casa depois do almoço, isso era 13h mais ou menos. E chegou uma entrega para mim. E quando eu fui ver a entrega, era um presente.
E uma pessoa estava me abençoando. Enquanto eu me dispus a abençoar 5 pessoas, tinha alguém me abençoando. Alguém estava orando por mim durante a missão Caleb. Essa pessoa, ela mora em Pilar do Sul. É a regional da 6ª região. E chegou 2 bolos de pote e 2 cookies. E quando eu li, e ela escreveu uma carta à mão para mim. E quando eu li aquilo, eu senti um abraço de Jesus. Eu senti que Jesus estava cuidando de mim. E eu falei, Jesus, eu preciso que alguém sinta esse abraço também. Eu preciso que as pessoas sintam o seu amor. Foi enquanto eu tentei entrar em contato com os meus 3 amigos que eu estava abençoando na missão Caleb, só que eu não consegui fazer o que eu queria fazer com eles. Foi então que eu parei para pensar na minha vida. E, irmãos, vão fazer 8 anos que eu estou na igreja. Só que isso começou muitos anos atrás. Muita oração da minha tia, mas mais do que isso. Mais de 8 anos atrás, quando a Karine ela vinha cantar, lá embaixo ainda, ela me pedia para aprender a letra da música que ela ia cantar, para ela conseguir e não se perder comigo. E nisso, eu comecei a frequentar a igreja. Comecei, e hoje eu estou aqui. E foi o meu pensamento foi, já que eu não consigo abençoar as pessoas que eu me dispus a abençoar na missão Caleb, por que eu não vou abençoar aquela que tanto se dispôs a me abençoar? Marcinha, eu falei que eu não ia chorar, Marcinha. E aí eu entrei em contato com a minha tia, eu não sabia que a Karine não estava em casa. Eu falei, tia, não deixa a Karine jantar, por favor, porque eu vou mandar um presente para a Karine. E eu fiz um pedido no iFood e mandei para casa da Karine. E as horas iam passando, eu falei, caramba, a Karine já comeu e nem mandou uma obrigada. Na minha cabeça a Karine estava em casa. E quando a Karine chegou em casa, que a Karine recebeu aquele presente, a Karine me mandou muitas mensagens me agradecendo. E naquele momento eu entendi que a Karine também tinha se sentido abraçada por Jesus. Irmãos, quando a gente se dispõe a viver o Evangelho, quando a gente se dispõe a viver a vontade de Cristo, Ele nos faz um chamado. E eu sabia que o meu chamado começou basicamente 9 meses depois que eu nasci, porque a diferença de idade que eu e a Karine tem, inclusive amanhã é aniversário dela. Que Deus te abençoe, Cá. Mas eu sabia que quando a gente se dispõe a abençoar alguém, Cristo arruma uma forma de nos abençoar. E da mesma forma que a Karine me abençoou tanto durante as vezes que ela me pedia para vir até a igreja, para passar as letras para ela, isso deu como consequência eu estar aqui hoje. Então, assim, eu entendi que o meu chamado é para servir, mas também que o meu chamado é para abençoar a vida das pessoas. Da mesma forma que Jesus, Ele sabe que você negou Ele. Muitas vezes eu neguei Jesus na minha vida. Muitas vezes eu disse não às vontades de Jesus. Mas Jesus, Ele providenciou para mim um reencontro. Da mesma forma que Ele está disposto a providenciar um reencontro para você também. Jesus, Ele é o Deus da segunda fogueira. Ele é o Deus que sabe que você vai negá-lo. Ele sabe que você vai trair. Ele sabe que você vai decepcioná-lo. Mas para Ele o mais importante é o arrependimento que um dia pode nascer no seu coração. É você se dispor um dia a viver o Evangelho dEle. E para cada fogueira que a gente nega Jesus, para cada fogueira aqui na nossa jornada espiritual, a gente nega Jesus, a gente acha que viver alienado sem obediência a Deus, a gente está fazendo certo, a gente acha que as crises, as decepções que os irmãos, ou que a igreja, ou que alguém faz com a gente, é maior do que a nossa dedicação a Deus. Ele está disposto a nos fazer uma segunda fogueira. Para Jesus não importa quantas vezes você nega Ele. Para Jesus o que importa é quantas vezes você está disposto a voltar para Ele. E neste momento eu convido o Daniel, ele irá fazer uma canção, uma oração cantada. E na música que o Daniel vai cantar diz: Senhor, eu quero me entregar, nos teus caminhos eu quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Que nessa noite você possa sentir e receber o perdão de Deus.
quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi na infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi na infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Queridos, não importa a distância, não importa o quão longe você for de Jesus, Ele está disposto, Ele já preparou a fogueira, Ele está disposto a te alcançar. Ele está só esperando a sua atitude de voltar para Ele. Vamos orar, vamos nos colocar em pé para fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque mesmo sem a gente merecer, mesmo sem mérito em nós, o Senhor entregou seu Filho amado Jesus por amor a nós, Pai. Mesmo sabendo que muitas vezes as nossas atitudes seria de negação, seria tudo ao contrário daquilo que Jesus fez com a gente. Mas o Senhor mesmo assim proveu o melhor para cada um de nós. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor venha estar conosco. Que o Senhor, Pai, venha colocar no nosso coração o desejo de nos entregar, de voltarmos diariamente para Ti, Pai. Que todos os dias tenhamos o desejo de retornar ao primeiro amor. E que esse amor que
transborda em nós, as pessoas lá fora possam ver, Pai, e que as pessoas tenham desejo de te seguir também, Pai. Senhor, neste momento, entrego também em Tuas mãos essa semana que está se iniciando, Pai. É desconhecida para nós, mas nós confiamos no poder do Teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor nos guarde, nos guie e nos proteja também, Pai. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma boa semana.